Paz, Senhor, meus irmãos. Abram comigo, Evangelho de Lucas, ou segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Eduardo. E Deus é bom. Lucas, capítulo 5. Estava com outro texto no meu coração, só que de ontem para hoje o Senhor me levou a esse texto, um texto bem conhecido, mas eu creio que Deus tem algo novo a falar conosco em cima desse texto, amém? Lucas capítulo 5, quantos encontraram, pode dizer amém? Vamos ler. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, o Pedro, e solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Pedro e aos demais que lhe pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão Pedro: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Peço que os irmãos estejam atentos, pode se assentar, meus irmãos. Eu vou ser bem breve, mas eu creio que o Senhor tem algo a tratar conosco. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, voltando um pouquinho, Jesus é batizado por João Batista, é levado pelo Espírito ao deserto, aonde Jesus passa ali, como bem sabemos, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao sair do deserto, ele sai cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Senhor. E ele inicia o seu ministério ensinando nas sinagogas, ele inicia o seu ministério expulsando os demônios, curando os enfermos. E a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus começa a crescer. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a se tornar famoso até nas regiões vizinhas. E Jesus inicia o seu ministério. Quando a gente chega nesse capítulo 5, nós notamos que a multidão ela está apertando Jesus a fim de ouvir a palavra. E Jesus avista 2 barcos que já estão em terra. Nesse texto é chamado de o lago de Genezaré, mas em outras ocasiões, o mar da Galileia, trata-se da mesma coisa. Eu não sei se os irmãos já pararam para entender um pouco, mas o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, como várias maneiras de chamar,
não se tratava de uma margem como as praias que a gente conhece, uma margem grande, uma faixa de areia, mas era muito estreito, e era de pedras, era de pedrisco, então Jesus não tinha espaço ali. Jesus avista, e está ali os pescadores lavando as redes. Quem está lavando as redes ali, provavelmente Pedro, Tiago, João, está lavando ali as redes. E eu começo a pensar, quando eu olho para a história, eu vejo que Pedro me dá motivos para dizer que ele estava lavando aquelas redes, Raquel, frustrado. Ele estava lavando aquelas redes, talvez pensando, o que eu vou dizer para minha esposa, porque hoje o dia foi ruim. Daqui que eu tiro o meu sustento, daqui que eu pago os meus impostos, daqui que eu levo o alimento para minha família. E eu penso que Pedro estava lavando aquelas redes frustrado. Quanto de nós, Gilvan, não passamos por um dia ruim, aonde o que a gente espera é que aquele dia, Bia, acabe. A gente não vê a hora de ir para casa, dormir e falar que amanheça um novo dia, porque o dia de hoje não foi bom. Só que ao contrário disso, Pedro, mesmo frustrado, mesmo nós conhecemos a personalidade de Pedro, sanguíneo, colérico, nervoso, Pedro, ele empresta o barco para Jesus. E isso me fez pensar. E esse é um dos primeiros pontos que eu gostaria que a gente meditasse aqui rapidamente nesses minutos. Quem sou eu quando tudo parece estar dando errado? Quem sou eu quando as coisas fogem do meu controle? Quem sou eu quando o meu dia está ruim? Eu fico pensando que o mais normal, Gilvan, seria que Pedro dissesse, cara, o meu dia não está bom, é você que está ficando famoso, ó, procura outro barco para você entrar, segue seu rumo, cara, eu estou lavando as redes, eu vou embora. Ao contrário disso, Pedro decide ajudar Jesus. E eu torno a perguntar, quem somos nós quando tudo parece estar dando errado? E eu comecei a pensar sobre isso, eu já li esse texto umas 300 vezes, mas eu nunca pensei por esse lado. E Pedro dispôs o barco a ajudar Jesus, e Jesus entrou naquele barco, ministrou a mensagem, mas eu fiquei pensando, e nós não podemos permitir que o nosso dia mal, que o nosso dia ruim, que o nosso dia que a gente quer esquecer, nos impeça de ajudar alguém, Gilvan. Aleluia. Muitas vezes o nosso dia está horrível, como estava o de Pedro, mas isso não impediu que Pedro emprestasse o barco para Jesus. Aleluia. Será que nos nossos dias difíceis, será que nos nossos dias onde a gente não vê a hora desse dia acabar, será que nós emprestamos o barco para Jesus? Aleluia. Ou será que a nossa atitude acaba sendo outra? Então muitas vezes nós pensamos, o que pode sair desse dia que está sendo tão ruim? Só que na grande maioria desses dias, que nós passamos por provações, que nós passamos por luta, que nós passamos por dificuldade, aonde parece que está tudo desabando, aonde nada dá certo, é justamente nesses dias que Jesus decide se revelar a nós. É justamente nesses dias que Jesus decide se revelar a nós, quando tudo parece estar dando errado, quando tudo parece não ter saída, é nesses dias que Jesus entra no nosso barco. Aleluia. Mas sabe o que é mais difícil em tudo isso? Você fazer o bem para alguém quando tudo está dando errado para você, Giovana. Está tudo dando errado para você, mas você tem que fazer o bem.
Às vezes, você tem que abençoar alguém quando é você que precisa ser abençoado. Muitas vezes, a gente acaba levando a provisão para alguém quando é a gente que precisa de uma provisão. Muitas vezes, quando nós paramos para pensar, nós ajudamos a consolar alguém quando a gente está chorando por dentro. Muitas vezes, nós abraçamos alguém quando o que a gente mais queria, Bia, era ter um abraço de alguém. Só que é nesses dias que Jesus conta conosco. Aleluia. É nos dias maus que Jesus espera que a gente tenha uma atitude diferente. A gente está sem ânimo nenhum, mas o Senhor fala, dá uma palavra de ânimo para essa pessoa. Nós estamos desanimados, mas o Senhor nos diz, dá uma palavra de ânimo. Será que nos nossos dias ruins, nós temos escutado a voz de Deus para ajudar alguém? Ou a gente se fecha e diz, não, eu já estou com um problema demais, eu não vou ajudar ninguém, eu preciso de ajuda. Só que o Senhor espera que nesses momentos a gente estenda a mão para aquele que está caído. É nesses momentos que o Senhor espera que a nossa atitude seja diferente. Aleluia. Mas pensando ainda no dia ruim de Pedro, será que se nós tivéssemos o dia que ele estava tendo, antes de Jesus chegar, eu vou chegar lá, em alguns minutos. Será que se a gente tivesse no dia ruim de Pedro, a gente via cultuar a Deus, Bia? Será que no nosso dia ruim, será que sai dos nossos lábios um louvor ao Senhor? Será que nos nossos dias ruins, sai uma palavra de gratidão dos nossos lábios? Será que nos nossos dias ruins, a gente tem força para orar? Será que nos nossos dias ruins, nós nos achegamos mais próximo de Deus? Ou nos fechamos dizendo, eu não tenho força para nada? Aleluia. Entenda, meu irmão, que é no dia ruim, no dia da adversidade, que o Senhor se fará presente nas nossas vidas. Aleluia. É nesses dias que o Senhor nos chama para perto. Jesus entrou no barco de Pedro e fez do seu pior dia de trabalho a maior pesca da sua vida. Será que nós estamos deixando de emprestar o barco para o mestre, Gilvan? Será que nós estamos permitindo que o Senhor utilize, tome posse do nosso barco, o barco da nossa vida? Ou simplesmente, não, hoje eu não estou num dia bom. Talvez amanhã o Senhor possa, hoje não. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos entender o valor de estar diante dos pés do Senhor no dia mau. A palavra de Deus nessa noite para nós é: permita que Jesus utilize o barco da sua vida, independente do problema que você esteja passando. Aleluia. Será que no dia ruim, Jesus pode contar comigo e com você? Será que no dia ruim, o Senhor pode contar comigo e com você? Meu irmão, a gente precisa entender algumas coisas, mas muitas vezes, as respostas que nós damos a Jesus, no dia em que nós estamos mal, muitas vezes, Gilvan, vai revelar o nosso futuro. Porque foi naquele dia em que Pedro teve um direcionamento, que a vida dele não era só pescar peixes. Jesus tinha algo muito maior.
Agora eu lhe pergunto, se a atitude dele fosse diferente, será que ele descobriria o que Deus tinha para ele? Será? O segundo ponto, o valor de ser obediente. A gente precisa entender algumas coisas. A questão não é a gente tentar de novo, Gilvan. A questão é tentar debaixo de uma palavra de Deus. Tentar com as minhas próprias forças. Pode ser que Pedro ficasse uma semana tentando pescar e não pescaria nada. Só que Jesus falou, vamos mais profundo. Vamos mais profundo e lança a rede de novo. Tentar sem uma palavra de Deus é uma grande chance, Bia, de dar errado. Agora tentar, Gilvan, diante de uma palavra de Deus, é certeza que vai dar certo. É certeza que vai ser diferente. Nós precisamos entender isso, o valor da obediência. Por mais que Pedro olhou e falou assim, olha, é sobre a tua palavra que eu vou lançar. Porque de fato eu já pesquei a noite inteira e nada apanhei. Sabe o que realmente vale? O que realmente importa? Não é o nosso conhecimento. Não é. Não é a nossa experiência. Não é o barco, não é o tempo, não é as redes, nada disso vale, nada disso vale, nada disso tem valor. Agora, se você estiver debaixo de uma palavra, aleluia, se você estiver debaixo de uma palavra, isso terá valor. Glória a Deus. Nada terá valor se você não estiver debaixo de uma palavra de Deus. Saiba disso. Nada terá valor se você não estiver debaixo de uma palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas que mesmo sem entender, decidiu obedecer. Quando eu olho para Abraão, ele estava debaixo de uma palavra. Ele falou, bom, se eu estou debaixo de uma palavra, eu vou. Quando eu olho para Noé, eu vejo que era meio estranho aquela situação, mas eu estou debaixo de uma palavra, eu vou construir. Será que nós não estamos tentando entender primeiro para depois obedecer? Só que com Deus é diferente, Bia. Com Deus a gente não precisa entender, a gente precisa obedecer. Com Deus a gente não precisa entender, a gente precisa confiar e obedecer, porque se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. A obediência, ela não deve ser atrelada ao fato de entender ou não a maneira que Deus está trabalhando. Pedro tentou novamente. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós pensamos assim: eu fui ferido demais já. Eu já sofri tanto. Foi tantas portas fechadas. Nada dá certo. E a gente começa a pensar tantas coisas. Eu já orei tanto pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha família. Eu já tentei tantos sonhos se frustrando, eu não quero tentar de novo. Só que Jesus está dizendo para nós sobre a minha palavra, tente de novo. Tente de novo, sobre a minha palavra, tente de novo. Lance as redes de novo. Eu me lembro do centurião em Mateus capítulo 8. O centurião chega até Jesus, falando do seu servo que estava doente. E Jesus diz para ele, não tem problema, eu vou lá na tua casa, permita-me aqui conjecturar.
eu vou lá na sua casa, ele vai ter saúde. O centurião vai e diz: não, eu não sou digno nem que você entre na minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Meu irmão, você pode não estar entendendo, eu já estou encerrando, mas basta uma palavra para o seu dia mudar. Basta uma palavra e a enfermidade sai. Basta uma palavra e a porta se abre. Basta uma palavra e Jesus muda a sua vida. Aleluia! Basta uma palavra. Experimente tentar novamente sob a palavra de Jesus. As circunstâncias estão dizendo não, mas se foi o Senhor que disse, vai dar certo. Vai dar certo. Sabe quando você se mostra de fato um cristão de verdade? Quando nada faz sentido, nada, mas você fala, eu vou obedecer. Não faz sentido, isso aqui não tem pé nem cabeça. Não, mas Deus falou, eu vou obedecer. E a gente precisa parar de questionar algumas coisas e tomar a principal decisão como servo, é obedecer. Aleluia. Último ponto, deixando tudo, seguiram a Jesus. Será que nós estaríamos dispostos a deixar a bênção e seguir a Jesus? Os barcos estavam cheios, talvez uma semana de trabalho ali já estava paga já, talvez já estivesse. E diante do convite de Jesus, será? Pedro estava diante da maior pesca da sua vida e ele abriu mão. Nós estamos vivendo tempo onde muitos amam mais os milagres do que Jesus. Nós estamos vivendo tempos onde muitos preferem a bênção do que o abençoador. Eleva a sério. Nós estamos vivendo tempo onde Jesus está sendo deixado de lado por aquilo que Ele pode te proporcionar. Nós estamos vivendo este tempo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas desde quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, parece, Gilvan, que a gente vai se desfazendo no caminho. Você vai deixando uma coisa, vai deixando outra, coisas que você fazia, você não faz mais, e o texto vai dizer que eles deixaram tudo. Caminhar com Cristo requer deixar algumas coisas para trás. Tem coisas que o velho Alessandro não cabe mais no novo. E evangelho é sinônimo de vida nova. É sinônimo de vida nova. Deixe para trás, meu irmão, as palavras torpes. Deixe para trás as músicas mundanas. Deixe para trás a mentira. Deixe para trás as bebidas. Deixe para trás as más conversações. Deixe para trás e siga Jesus. Note que não foi Jesus que escolheu o destino de Pedro, Gilvan. Não foi. Jesus disse o plano que tinha para ele. Mas a opção de deixar tudo é nossa. A opção de deixar as coisas velhas para trás, aquilo que não importa mais, e seguir a Jesus é nossa. Eu não vejo no texto Jesus falando assim, não, agora é hora de me seguir. Eu só mostrei que você seria abençoado, agora deixa e me segue. Não. A Bíblia vai dizer que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Entenda, meu irmão, a pesca foi boa, a bênção foi grande, o milagre foi extraordinário, mas uma hora os peixes acabam, uma hora essas coisas perecem. Mas agora, quando a gente escolhe a Cristo, Raquel, Ele jamais acabará, Gilvan.
ele jamais acabará, Bia. Quando eu olho para a palavra em Mateus 28:20, vai dizer que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Deixe tudo e siga aquele que vai te levar para a eternidade. O Senhor está conosco no dia mau, no dia bom, na fartura, na escassez, no choro, na alegria. Todos os nossos dias são contemplados pelo Senhor. Sabe, em alguma parte da nossa vida cristã, se coloque de pé. Estou encerrando, nós vamos orar. E na nossa caminhada com Cristo, nós viveremos um dilema. O dilema que Pedro viveu. Escolher o barco cheio de peixes e a bênção, ou seguir a Jesus. Todos nós, se não vivemos isso, ainda vamos viver. Escolher a bênção ou seguir a Jesus. A vida é feita de escolhas. E as coisas da terra não se compara a um céu de glória. Fazer a vontade de Deus ou a minha, ser guiado pelo Espírito ou satisfazer a minha carne, viver em santidade ou sucumbir ao pecado, ser fiel à minha esposa ou ser um adúltero. Qual a nossa escolha nessa noite? Quer um conselho da palavra de Deus? Faça como Pedro, escolha seguir a Cristo e deixe tudo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, obrigado por esta noite na Tua presença. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e eu peço a Ti, Jesus, que entendamos, Senhor, o valor de Te seguir, que entendamos o valor de no dia mau fazer a Tua vontade. Senhor, nos ajuda nesta caminhada, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor, para continuar caminhando contigo. Senhor, nós queremos cada vez mais estar mais próximo de Ti, seguindo a Ti, deixando tudo, nos desfazendo das coisas que para trás ficam. Nós prosseguimos para o alvo que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que a palavra frutifique no coração dos meus irmãos e nos fortaleça em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Eduardo, que palavra maravilhosa, né? Que nós possamos pedir ao Senhor para seguir sempre a boa e perfeita vontade dEle. Como é maravilhoso saber que nós estamos debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe o irmão Alessandro. Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Aleluia. Que Deus continue usando a vida do nosso cooperador Alessandro. A palavra tratou muito conosco aqui nessa noite. Que Deus te abençoe, você que está conosco pela internet, acompanhando esse trabalho. Que a boa mão de Deus alcance a tua vida. O cooperador Alessandro, ele tem ministrado a palavra de Deus com muita graça e também tem orado por nós. Amém, amados? Quero lembrar, amada igreja, que amanhã pela manhã, se Deus assim permitir, nós teremos a escola bíblica dominical para a glória do nome de Jesus. Também na viração do dia, teremos o culto com a família. Amém, amados? Por favor, eu peço à amada igreja que não esqueça nas vossas orações, de estar orando, né, pela irmã Cícera, que é a irmã do pastor Adilson, a mãe do Rogério. Eu estive conversando com o pastor Adilson e ela está internada, ela sofreu um AVC. Que a boa mão do Senhor a alcance. Amém, amados? Glória a Deus.
Eu peço, amada igreja, por favor, estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja e com ela permaneça hoje, para todo sempre, eternamente. Todos digam amém. Deus os abençoe.